No início dos evangelhos, Jesus vai pedir: amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Não façais aos outros o que não queirais que façais a si mesmo. Esta era a medida do amor. Qual era a medida do amor? Eu vou amar o outro como eu me amo, ou como o outro deseja ser amado. Jesus aqui ele vai dar uma novidade, ele vai aumentar a dificuldade. O nível aumentou. Precisamos passar aqui de fase no videogame da vida. O nível ficou mais difícil. E qual é o nível? É amar. Com o nosso amor? Não, com o amor de Cristo. E como que Cristo nos amou? Dando a vida, dando a vida. E Jesus não só nos amou no alto da cruz, Ele nos amou durante a sua vida. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí na sua casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. O nosso texto de hoje está em João capítulo 13, do versículo 31 e vamos até o 35. Estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa. O evangelho é pequenino, mas tem lições valiosas para a nossa vida espiritual. Nós estamos aqui num contexto difícil. Qual é o contexto do evangelho? A traição. Jesus sabe muito bem que ali no meio deles há um traidor. Ele já tinha apontado Judas, e tudo isso acontece depois que Judas ele sai do cenáculo. Então tem um discurso de Jesus aqui, uma perícope pequenina, mas que nós podemos tirar lições aí para a nossa vida. O evangelho vai dizer que o discurso de Jesus, depois da saída de Judas, não é um discurso baseado na traição, mas na glorificação. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, ele vai repetir 5 vezes: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, e se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Não é uma repetição, é uma ênfase, porque a maior glória de Deus se dá pelo sacrifício de Cristo na cruz. E nas suas aparições, Jesus mostra as chagas e o lado. Por isso ele vai repetir o verbo glorificar 5 vezes, mostrando talvez uma analogia com as 5 chagas, mas principalmente como é que nós reagimos quando as coisas não são de glória. Porque nem sempre a glória de Deus passa pelo sucesso, passa pela fartura, mas pode passar pela cruz. Jesus, ele vai glorificar o seu Pai pela sua própria vida, pela sua própria obediência e por aquele embrião da igreja que está ali com ele. Mas não se esqueçam, meus irmãos, que Jesus faz essa oração do agora foi glorificado só depois que Judas saiu. A pergunta que fica para nós é: o que precisa sair da nossa vida para que nós possamos glorificar a Deus? Qual é a situação, o lugar, talvez aquele vício que está nos impedindo de ser e não apenas de dizer o glória a Deus? Judas, ele fazia parte do grupo dos 12, mas não era muito amigo de Jesus, porque se mostrou um traidor. Então Jesus espera Judas sair, e quando Judas sai, ele faz a oração: agora sim, o Filho do Homem foi glorificado. Ele sabia que Judas sairia para traí-lo. Daqui a poucos versículos, Judas volta, o beija, e Jesus vai chamá-lo como ele realmente o era: amigo. Traz o Filho do Homem com um beijo. Judas não foi amigo de Jesus, porque o amigo não trai, mas Jesus continuava amigo de Judas. Quando o texto fala por 5 vezes que Jesus vai ser glorificado, nós precisamos aprender, não é fácil, mas é necessário, a glorificar a Deus também no sofrimento. Porque há um discurso hoje que conquista muita gente, que com Deus é vitória, é alegria, é sucesso, é dinheiro, é crescimento, até que a pessoa vê que isso não acontece desse jeito, e ela vai então ver que a sua fé foi condicionada. Jesus nos ensina que Deus se revela na alegria, mas que Deus também se esconde na dor. Jesus é glorificado não apenas no alto do Tabor, mas também no Getsêmani. Jesus consegue glorificar o seu Pai na alegria e no sofrimento. Na alegria é fácil glorificar a Deus. Como que eu glorifico a Deus? No sofrimento, na tristeza, transformando esta dor em oblação,
Foi isso que fez Santa Teresinha de Lisieux, São João da Cruz, São João Crisóstomo e tantos outros santos, que nos ensinam que ninguém busca sofrer, ninguém busca sofrimento. Padre, quem é que busca sofrimento? Masoquista. Quem é masoquista gosta de sofrer, mas o ser humano, ele não busca o sofrimento. Mas, se o sofrimento bater a porta, como eu lido com o sofrimento é que determina as coisas dali para frente. Não é o sofrimento em si, é como eu lido com o sofrimento. Daí entra a oblação dos santos. O que significa isso? Os santos, quando estavam no sofrimento, seja ele físico ou espiritual, eles ofereciam aquele sofrimento para o perdão dos seus próprios pecados, para o perdão e conversão da família e pela santificação do mundo. Ou seja, um sofrimento oblativo. Sofrer por sofrer é sofrer. Sofrer oferecendo em oblação é caminho de santidade. São João da Cruz, ele nos ensina que nas noites escuras da sua vida e da sua fé, ele ofereceu isso em oblação para a própria santificação e santificação dos pecadores. Precisamos aprender que esta glória de Deus, ela se dá não apenas num local, mas num estado. Porque há duas maneiras de reagirmos perante a dor. A primeira maneira é endurecermos. A segunda maneira é amolecermos. Começo com o Evangelho. Jesus, ele poderia ter sido duro na palavra quando Judas saiu. Ele poderia ter dito: maldito este que acaba de sair. Ele é um traidor. É por causa dele que eu vou acabar preso. É por causa dele que eu vou ser flagelado. É por causa dele que eu vou ser crucificado. Ai daquele. E os discípulos compreenderiam o teor do discurso, porque Jesus estava sofrendo uma traição. Quantas pessoas se revoltam contra Deus quando vem um problema na vida? Quando aparece uma doença, um desemprego, uma desilusão amorosa, a pessoa ela fica raivosa. Eu não rezo mais, porque rezar não adianta, Deus não me ama, Ele não cuida de mim. Se Deus funcionasse, isso não teria acontecido comigo. Eu estou sofrendo isso e Deus não faz nada. Esta é uma maneira de reagir perante o sofrimento. A pessoa se torna rígida, ela endurece. Jesus, pelo contrário, ele amolece. Após as 5 vezes que ele vai falar da glorificação, ele olha para os seus discípulos e os chamam de filhinhos. Não é algo usual de Jesus. Ele poderia ter falado ali amigos, mas ele usa filhinhos. Filhinhos, naquela época, era a maneira que a mãe chamava as crianças menores. Então Jesus, ao invés de se endurecer no sofrimento, ele se torna mais maleável. E ele vai dizer para aqueles discípulos que eles nunca estariam sozinhos. Por pouco tempo ele estaria com eles, mas de uma maneira diferente permaneceria para sempre. A pergunta para nós é: como que você tem reagido com as coisas que você não gosta e que te acontece? Se você prestar atenção, sempre tem alguma coisa que acontece não do nosso jeito. Aí eu pensei que essa semana ia ser de tal jeito. Acontece uma coisa aqui, é um pneu que fura ali, é uma encomenda que não chega, é uma reunião que não se resolve, é um dinheiro que não cai na sua conta, é uma pessoa que não aparece, é alguém que não cumpre com a palavra. São os sofrimentos da vida. Como que nós lidamos com essas situações? Essas situações nos melhoram, porque aprendemos também com o erro do outro. Essas situações nos ensinam a ter mais paciência, ou elas nos tornam pessoas nervosas, estressadas, sem paciência. Porque nós estamos num treinamento. Deus nos olha como é que nós lidamos com as situações da vida. Há pessoas que endurecem, outras amolecem. Jesus aqui, ele está entregue ao Pai. Judas sai para traí-lo. Primeiro ele fala da glória. Agora o Filho do Homem será glorificado. Olha que coisa diferente, né? Ele vai ser traído, mas na visão de Jesus, isso o levará à glória, a glória da cruz. Uma palavra rígida ele troca por filhinhos.
uma expressão materna, uma expressão de cuidado. Nas igrejas orientais, nós tivemos essa semana a audiência do Papa Leão com as igrejas de rito oriental. E ele fez um discurso primoroso. Nós teremos, se Deus quiser, um pontificado longo e primoroso. O Papa Leão já mostrou para que veio. E no discurso às igrejas orientais, inteligente, seguindo a tradição da igreja, ocupando o seu papel de pontífice, ele disse abertamente: o Ocidente, que somos nós, precisa aprender a celebrar com o Oriente, a fazer mais penitência, a caprichar mais na ação litúrgica, a fazer mais sacrifício, a chorar pelos seus pecados e procurar mais a Deus. Isso é um discurso que se espera de um Papa, chamando as pessoas a uma interioridade maior e ao encontro maior. E quando ele vai citar as igrejas orientais como exemplo para nós, nas igrejas orientais há um símbolo que lembra Jesus e que nós não temos. Dificilmente, eu nunca vi. Qual símbolo? Uma galinha. Não é raro você ver numa igreja do Oriente, próximo ao altar, uma galinha, no vitral, ou um animalzinho mesmo, em algum lugar, talvez num canto de uma coluna. Uns colocam a galinha em cima da igreja, não é aquele galo da traição, é uma galinha. Nos paramentos de alguns sacerdotes, além dos símbolos litúrgicos, tem a galinha. Aí a pessoa fala: mas que galinha que é essa? É porque Jesus, quando ele vai chegar em Jerusalém, e ele contempla Jerusalém do alto, ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os sacerdotes. Quantas vezes eu quis reuni-la debaixo das minhas asas, como a galinha acolhe os seus pintinhos, e não quisestes. E Jesus, ele chora. Este filhinho que Jesus diz em João 13 faz consonância com esta galinha, que se você vê uma galinha choca, a atenção da galinha é nos filhotinhos dela, os pintinhos não ali perto, e ela está, qualquer perigo, ela incha, abre a asa, os pintinhos todos se escondem ali dentro. É uma visão linda, porque nós somos estes filhinhos que nos escondemos na asa do Espírito, dentro das chagas de nosso Senhor. Um símbolo que para nós pegou é o pelicano. Tem até músicas, né? Fiel pelicano. Por que o pelicano? Porque o pelicano lembra Cristo também. O pelicano, quando ele tem filhote e ele não consegue alimentar os filhotes, para que os filhotes não morram, o pelicano ele arranca as penas do peito, ele se fere, e os filhotinhos bebem daquele sangue, e eles vivem. Quer dizer, o pelicano é Cristo, que vai derramar o seu sangue como alimento a nós. Isso são algumas nuances para você entender a profundidade desta glória que vem do sofrimento, e de um sofrimento que me leva a amar. Há pessoas que depois de um CTI, depois de um EQM, uma experiência de quase morte, depois talvez de um câncer, a pessoa ela se transforma em pessoas melhores. Pelo menos deveria ser assim. Pessoas que eram muito materialistas, na hora da morte, ela vê que o que tem valor não é o que está no banco, é o que está na casa dela. É o marido, é o filho, é a esposa, são os amigos de verdade. Uma pessoa que fica no hospital internado, é uma pessoa ali na pobreza extrema. Ela fica praticamente nua, nada que ela tem ali está. Ela recebe cuidado de outras pessoas, toda furada, ela vai cair em si. O que é a vida? Olha como que eu estou aqui. Eu não tenho absolutamente nada. E pessoas que passam por isso e saem disso, o que se espera de uma pessoa dessa? Que ela dê atenção ao essencial, que ela melhore. Então os sofrimentos da nossa vida, meus irmãos, guarde isso. Ele pode nos destruir, mas ele pode nos melhorar. Se você tirar a força que está escondido na sua tribulação, na sua doença, talvez numa traição, num desemprego, você vai sair dessa situação muito melhor do que você era antes. É aquela história da fênix, que é uma lenda, né? Mitologia. Quando ela está velha, despenada, quase morrendo, ela se queima, ela pega fogo e fica aquele tanto de cinza. No meio das cinzas sai
uma fênix nova. Isso é uma mitologia. Quem sabe que para nós, essas cinzas que a igreja nos dá, não significa esta vida nova. As cinzas é sinal de algo que já foi, mas que não é mais. A cinza é algo que se queimou. Mas quando o Espírito Santo nos queima, Ele não quer nos transformar em cinzas. Ele quer que a cinza do nosso pecado, pelo nosso sofrimento, gere uma pessoa nova. Use o seu sofrimento a seu favor. E a pergunta é: como é possível? Quando se experimenta o amor de Deus por nós com Cristo que morre na cruz. Jesus, ele vai dar aqui um mandamento novo. Tanto que ele vai dizer: eu vos dou um novo mandamento. Não é um novo mandamento em conteúdo, é um novo mandamento em intensidade. Não é o conteúdo que é novo, é a intensidade, é a medida que mudou. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Este é o conteúdo, que não tem nada de novo aqui. Qual é a novidade de Cristo? É a medida do amor. Não é o amai-vos, é a medida do amai-vos. Qual é a medida? Como eu vos amei. No início dos evangelhos, Jesus vai pedir: amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Não façais aos outros o que não queirais que façais a si mesmo. Esta era a medida do amor. Qual era a medida do amor? Eu vou amar o outro como eu me amo, ou como o outro deseja ser amado. Jesus aqui, ele vai dar uma novidade, ele vai aumentar a dificuldade. O nível aumentou. Precisamos passar aqui de fase no videogame da vida. O nível ficou mais difícil. E qual é o nível? É amar. Com o nosso amor? Não. Com o amor de Cristo. E como que Cristo nos amou? Dando a vida. Dando a vida. E Jesus não só nos amou no alto da cruz. Ele nos amou durante a sua vida. A sua encarnação no útero virginal de Maria foi por amor a nós. O seu nascimento na gruta de Belém foi por amor a nós. A sua fuga para o Egito foi por amor a nós. Os 40 dias de tentação no deserto foi por amor a nós. As curas, pregações e exorcismos, por amor a nós. A Santa Ceia, a Eucaristia, por amor a nós. Jesus viveu uma vida de amor. Eu não sei se alguém já ouviu, leu, ouviu uma parte da homilia hoje do Papa Leão, iniciando aí oficialmente o seu pontificado. Além de tudo aquilo que ele disse que a igreja precisa anunciar o amor de Deus. Porque a pessoa que conhece o amor de Deus, ela só tem um caminho: transformação, conversão, mudança de vida. As pessoas conhecem um amor mundano, e muitas vezes um amor que se mistura com o pecado. Talvez nem amor seja. E o Papa vai dizer que o ser humano precisa conhecer este amor. Então o nível do nosso amor não pode ser um amor humano, mas um amor divino. O marido e a mulher, se eles não tiverem no relacionamento deles um amor divino, eles vão começar a procurar motivos para a separação. Se o casal que não tem um amor divino, eles vão procurar desculpas para a separação e não motivos para a reconstrução. Onde tem amor, tudo é possível. Um filho, que talvez não seja aquele que a família sonhou, se não há um amor divino ali, os pais rezam para que ele toque a vida dele. Onde há amor, há sempre esperança de mudança, de conversão. É por isso que a medida do amor é o amor de Jesus. Um amor que vai além, um amor que perdoa, um amor que chama o traidor de amigo, um amor que lava os pés do inimigo, um amor que vai além. Numa missa, tinha um padre falando sobre o amor na questão do perdão. Ele falava: quem ama, perdoa. E o padre entusiasmado e fazendo a pregação dele, aí o padre diz assim: levante a mão aqui, quem está disposto depois dessa pregação a perdoar os inimigos, a amar os inimigos. Todo mundo. O padre: isso, gente, que bom, corações abertos. Mas tinha na frente uma senhora, tinha 98 anos, que estava com o braço cruzado, e com o braço cruzado ficou. Aquilo chamou a atenção do padre, e ele disse: a senhora aqui na frente, a senhora não está disposta a perdoar os seus inimigos? Padre, eu não tenho inimigos. O padre: que lindo. Olha, ela não levantou a mão, porque ela não precisa perdoar os inimigos, que ela não tem inimigos. A senhora poderia compartilhar conosco aqui no microfone qual que é o segredo? Poderia sim, senhor. Aí a senhora sobe e ela diz assim:
Sabe por que eu não tenho inimigos, padre? Porque quando eu rezo, acontece. Eu rezei pelos meus inimigos, eles morreram todos, esses mal acabados, esses malandros. O padre, meu Deus do céu, me devolve o microfone. Na verdade, ela estava ali, rezar, ela rezava, mas o coração dela ainda não tinha entendido o sentido do amor. Não basta rezar se rezamos pedindo a desgraça do outro. Há um texto que tem que nos incomodar. Quando Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa na entrada de Samaria, Jesus se mostra cansado, com sede, e ele pede um discípulo que vá até a Samaria para ver se tem uma casa para eles pernoitarem. Jesus fica lá com um e o outro vai. Só que as pessoas da Samaria viram que ele era judeu, e os samaritanos não combinam com os judeus. Falou, não tem água, não tem pão, não tem nada aqui para vocês, toca reto. O discípulo ficou tinindo de raiva. Quando ele chega perto de Jesus, ele vai dizer, esse povo não quis nos receber porque somos judeus. Se tu quiseres, nós vamos orar para que Deus mande bola de fogo e destrua essa cidade. Aí Jesus olhou para o discípulo e falou assim, estou acreditando que você está falando isso não. Aí Jesus olhou para ele e disse, não sei de qual espírito sois. E eles continuaram o caminho. Ficou este enigma na frase de Jesus. Mas para nós é muito claro, se aquele discípulo, apesar da rejeição, apesar do sofrimento, apesar da negação, tivesse o Espírito Santo, ele nunca desejaria o mal de alguém, apesar do mal recebido. Eu vou repetir isso aqui. A pessoa cheia do Espírito Santo jamais deseja mal para aquele que te faz mal. O mal do outro não justifica o nosso. Aí Jesus vai dizer, não sei de que espírito sois, porque o Espírito Santo não é. Qual que é esse espírito aí? Qual que é o espírito da vingança, da rivalidade, do olho por olho, dente por dente? Então quando Jesus nos pede este amor, é um amor concreto, não é um amor labial. E aqui, meus irmãos, permitam-me, nós podemos ser pessoas melhores, sim ou não? Sim, diga, eu posso ser melhor. Posso ser melhor. Eu acredito. Agora a questão é, nós vamos começar aonde? Onde? Não há um outro lugar, é na família. É na família. Porque você amar as pessoas da rua, ser o cara na roda dos seus colegas, tratar as pessoas bem no bate-bola, lá na empresa fingir que é muito polido para subir de cargo, isso aí, meu filho, todo mundo faz. Mas você ter mais paciência, mais amor, mais presença com a sua família, as pessoas que te conhecem, e muitas vezes são aqueles que nós mais esquecemos, fazemos estrondos para o de fora, e passa muitas vezes batido os de casa. Toda a caridade verdadeira, ela começa no cuidado da família. Primeira carta a Timóteo diz que aquele que se descuida dos seus, e principalmente da sua família, é um anátema, pior que um infiel. Quais são os seus? As pessoas que Deus te confiou, colegas, amigos, parentes. Qual que é a família? As pessoas da sua célula. A primeira ali, a familiar. Então amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, zelar por essas pessoas, para que este amor que nós temos em família possa evangelizar também. O evangelho termina assim, nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Esta é a nossa carteira de identidade, o amor. Quando eu vou abrir em algum lugar uma conta, alguma coisa, os documentos, qual que você quer? CPF, qual que é o número? Tal. Identidade, carteira de motorista. Um dia desse eu fui com a minha mãe comprar uma coisa para ela numa loja aí. Primeira coisa que eles quiseram, vamos fazer um cartão que dá desconto. Minha mãe, falei, pelo amor de Deus, não tem, não precisa fazer cartão não, essa compra aqui para não fazer outra, tá bom, né? Depois vem anuidade, fica ligando. Se alguém chega para você e fala, olha, quando você abre conta num banco, né? Já chegou aqui para você o cartão, aí vem a bandeirinha lá, Bradesco, Itaú, Cicobi, né? Tem cartãozinho. Nós somos cristãos católicos. Você saiu da missa agora, alguém fala com você assim, me mostra a carteirinha aí de católico, me prove que você é católico, que é cristão. Cadê a carteira? Qual que é o número? Qual que é o cartão? Tem? Não. Uma senhora uma vez estava pregando lá em Curitiba, aí eu falei isso, ela falou assim, eu tenho, padre. Eu falei, a senhora tem? Tem. Deixa eu ver. Ela tirou um cartãozinho, parecendo um cartãozinho de crédito, estava escrito assim,
Em caso de acidente ou caso de morte, eu sou católica, chame um padre. Eu falei, não, minha filha, isso aí é outra coisa, não é? Isso é que a senhora não use tão cedo, né? Pode guardar, não é esse não. Não tem. Nós temos uma identidade social para a sociedade. Mas qual é a nossa identidade cristã católica? Jesus está falando aqui, é o amor. Nisso todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós temos aqui no santuário, como muitas paróquias têm, a nossa equipe de acolhida. Aquele pessoal que fica atento a vocês, uma mulher grávida, um idoso, recebe ali um cuidado, acolhe vocês, dá um folhetinho, etc. Mas todos nós, da nossa comunidade, nós devemos ser acolhedores, não é? Eu espero que quando você senta do lado de alguém para participar da missa, você diga, boa noite, pelo menos isso, tudo bem? Você não conhece? Prazer, sou fulano de tal, prazer, né? Você é daqui mesmo? Sou, tá bom, boa missa, muito obrigado. Aí tem o católico grosso, né? Tem uma pessoa aqui do lado, ó, parece um toco, ó. Como que vai reconhecer que você é discípulo de Cristo? Primeiro pela cara, né? A cara já não é de fazer amigos. Não, gente. Nisso conhecerão que vós sois meus discípulos. O acolhimento, o dar tempo ao outro, o fazer com que a pessoa se sinta numa família. Nós somos a família de Deus. E por último, quero finalizar com a parábola que eu contei de manhã. Que vocês estavam de manhã, o pessoal gostou muito, então vale a pena, né, voltar às boas histórias. Eu falava que o amor é paciente, não está em Coríntios 13? O amor é benigno, é bondoso, não guarda inveja, não é invejoso, e ele é paciente. O que significa paciência? O que significa paciência? Saber esperar. Paciente é aquele que tem que esperar. E nós não temos muita paciência, porque nós não sabemos esperar a hora do outro, a compreensão do outro, a maturidade do outro. Aqui que nós falamos, nossa, dai-me paciência. Cuidado, viu, gente? Quando você pede, Deus dá. Só que Deus não vai te dar paciência. Deus vai colocar na sua vida situações para tirar a sua paciência, para você treinar a ter paciência. Por isso a pessoa falou, padre, eu não estou entendendo não. Quanto mais eu rezo para ter paciência, mais coisa me aparece, Deus está te dando. Por quê? Ele não vai tirar a tribulação, ele vai colocar situações para você treinar a paciência. Pega um rapaz lá na academia levantando pezinho. Aí ele fala com um cara assim, nossa, esse pezinho aqui não está dando não, não estou querendo fazer muito esforço não, tem um pezinho mais leve não? Levanta para mim esse aí. Não, meu filho, não vou diminuir, eu vou aumentar. Se não aumentar a carga, você não ganha muque, não. Nunca vai diminuir o peso sempre, e o peso não fica mais leve, a gente vai ficando mais forte. Quer dizer, a sua paciência aumenta quando você aprende a não se estressar com aquilo que antes te estressava. É preciso saber esperar. Toda pessoa que ama, ela pensa mais. Ela pensa para falar, ela pensa para agir. Ela sempre diz, posso responder amanhã? Podemos ver isso daqui a pouquinho? Deixa só eu pensar, deixa só eu acalmar. Você não vai falar com a pessoa não, você pensa, né? Deixa só eu acalmar para eu não voar em você agora aqui, né? Para não te socar. Então, fica aí um pouquinho, eu vou ali na minha sala. 5 minutos, deixa só eu... Qual que é a história? Num condomínio, tinha muitas casas bonitas, né? E não tem cerca, tudo assim muito florido, lugar lindo. Um casal, que trabalhava bastante, resolveu esticar um feriado na sexta, e eles viajaram na quinta noite para voltar no domingo. Era um dono de um grande cachorro muito bonito, treinado, muito dócil. Eles deixaram lá então, era um cachorro treinado, a ração de acordo com o tempo que eles não estariam lá. E viajaram, voltaram desestressados, felizes. Quando eles chegam em casa, num domingo ali após o almoço, ele já veio o cachorro, todo sujo de barro, com a lebre do vizinho morta na boca. Uma lebre branca com cinza. O vizinho era um juiz, extremamente nervoso. Hora que o homem viu o cachorro com a lebre na boca, ele disse, eu não acredito que eu vou terminar o meu descanso nesse estresse. Ele vai e chama a mulher.
Amor, vem aqui para você ver uma coisa. A hora que a mulher viu, nossa senhora, ele matou a lebre, ele comeu a lebre. O que nós vamos fazer? O marido, meu filho, tirou a cinta, mas o que ele pôde bater nesse cachorro, ele bateu. Mas não é possível, vocês conhecem essa lebre, sabe que é do vizinho, um vizinho que só sabe implicar com a gente, agora ele vai ter mais munição ainda a lebre de estimação do juiz. O que nós vamos fazer? Mas bateu no cachorro, o cachorro ficou lá no canto, gemendo, chorando. Aí falou assim, o que nós vamos fazer agora? A mulher, eu sei. Dá tempo ainda. Pelo jeito o juiz não está em casa, a casa está fechada. Ele deve ter viajado também. Vamos dar um banho na lebre. Depois eu vou secá-la com secador. Fecho os olhinhos dela. Vamos fazer uma pose bem bonitinha. Eu pulo o muro e a coloco na casinha dela. Ele vai chegar de viagem. Ele vai ver a lebre, vai chamar. Ela vai ficar lá quieta, igual um bebê reborn. Não vai nem mexer. Aí ele vai falar, esse bicho morreu. Resolvido o problema. Ele vai enterrar a lebre, vida que segue. O marido, amor, mas você é inteligentíssima. Então vamos fazer isso. Lavaram a lebre, secaram com o secador. Ela ficou linda de novo. Felpuda, bonitinha. Arrumaram a lebre, a mulher pula o muro, arruma ela na casinha, estava lá um quintal muito bonito, deixou a lebre lá, e a mulher entra. Foram passando as horas do dia, o sol se pôs. Ali para umas 7, 8 horas da noite, eles olham, o portão abrindo e a casa se acendendo. Chegou o juiz. A mulher, nossa, vamos agora torcer. Porque nós não temos nada com isso. O juiz, ele entra, e a mulher, ele sai, anda pelo quintal, abre o portão dele, entra no quintal dela e toca a campainha. A mulher falou com o marido, danou-se, viu? Porque o cara é esperto mesmo. Só de ver a lebre na casinha, ele já veio direto na gente. Como nós vamos explicar isso aí? Mas tem câmera? Não, eu não vi câmera nenhuma. Não fale nada. Deixa ele falar. Tá bom. Finge que está tudo bem. Sorriso nos lábios. Bem natural. Isso. Vamos recebê-lo então. Aí abre a porta, o juiz. Boa noite. Boa noite, doutor. O senhor está bem? Estou bem. A senhora vai bem? Estou bem. O assunto é um pouco delicado. É sobre a minha lebre. A mulher, a senhora quer sentar? Porque envolve o seu cachorro. Ela falou, meu Deus do céu, vamos sentar então. Doutor, eu posso explicar? Não, deixa eu falar primeiro. Depois a senhora pode falar alguma coisa. Vocês talvez não saibam, mas eu aproveitei esse feriado para descansar. Nós também. Pois é, eu viajei na quinta noite e estou voltando agora. Você acredita que a minha lebre, ela amanheceu morta na quinta? Eu não sei como ela entrou em casa, a gente encontrou ela na cozinha, sem vida. Como ela é um animal muito querido por nós a sepultamos no nosso quintal. Eu fiz um buraco, coloquei ela, fiz lá como se fosse uma tumbinha, pus uma florzinha para ela. Mas chegando agora, eu vi umas patas de cão cheio de barro. E eu fui até o buraco que eu sepultei e ela não está lá. Eu acho que foi o seu cachorro, porque eles eram grandes amigos. E eu já estudei que o cachorro, no momento de muita dor, ele procura quem ele mais ama e confia. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu acho que o seu cachorro desenterrou a lebre, e com certeza vocês ainda não viram, mas se ele aparecer com essa lebre na boca, não se assuste. É porque ele procura na dor quem mais confia e ama. Ele tem certeza que vocês talvez poderiam ajudá-lo. Tá bem? Eu vim falar só isso, porque talvez vocês vão assustar com o cachorro, a mulher. Não, tá tudo resolvido. Então tá. Boa noite. Boa noite. Aí ele saiu. Aí o marido falou assim, quem busca a lebre? O pior de tudo, meus irmãos, foi quando a ficha caiu. Quem foi que levou inocente? O cão. Agora eu te pergunto, depois da surra dada, o que fazer? É isso que acontece na nossa vida. As pessoas que nós amamos, muitas vezes vêm para perto de nós sujas, procurando uma ajuda, e nós não temos paciência, nós não sabemos esperar, e já vamos com 5 pedras nas mãos. E depois nós vemos que a pessoa queria apenas o nosso amor, queria apenas ser escutada, queria apenas um abraço. Se aquele homem tivesse tempo para analisar o acontecido, ele veria que no quintal havia um buraco, mas eles não tiveram
paciência e agrediram aquele que era o melhor amigo, tanto deles como da lebre. Meus irmãos, é por isso que o amor de Deus é paciente. Deus olha para nós, Ele não toma uma decisão, Ele espera os dias, as semanas, os meses, para entender profundamente o que se passa no nosso coração. Isso também é amar. Tenha mais paciência com a sua família, mais paciência com seu marido, com a sua esposa. Tenha um pouquinho mais paciência com seus irmãos, com seus pais. Tenha mais paciência com seus amigos. Tenha mais paciência no seu namoro. Você vai ver que muitas vezes aquilo que você imaginou que era, lá no fundo, não era. Mas é preciso tempo, porque quem ama sabe esperar. Aprendamos, meus irmãos, com Jesus, a encontrar a Deus também nos sofrimentos, a nos refugiarmos debaixo das asas do Espírito e testemunharmos o seu amor com gestos diários, na rotina da nossa família. Que Nossa Senhora nos ajude a viver o verdadeiro amor, ela que é mãe do belo amor. Que Maria, lá do alto dos céus, interceda por nós, pelas nossas famílias, para que tenhamos o dom da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.